Olá a todos, mais uma vez, muito obrigado por vocês assistirem ao nosso podcast, que é o Interconectados, né? Eu estou aqui com o Rafael, que me ajuda a conduzir aqui a nossa conversa, e com o Tux, que está sempre aqui com a gente também. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que já faz alguns anos, né, que a gente vem interagindo para falar sobre tecnologia, principalmente falando no cenário de dados, que é o César Patinho. O César Patinho tem longa experiência, eu acho que por si só ele já consegue demonstrar isso, mas eu vou deixar você se apresentar, César. Bom, Loma, Rafael, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente já se conhece pelo menos há uns 6, 7 anos, né? Eu acho que é por aí. Justamente falando sobre tecnologia, sobre internet das coisas, falando sobre dados e analytics. No meu caso, me apresentando, trabalho com tecnologia já há mais de 30 anos e desde o final da década de 90 comecei a trabalhar com essa parte de dados e análise de dados, né? Quando ainda era tudo mato. E naquela época a gente falava de Data Warehouse e Data Mart e para analisar isso, tecnologias de Business Intelligence. Depois as coisas foram evoluindo e aí a gente passou a ter Business Analytics, depois Big Data Analytics, até a gente chegar no momento atual aí com inteligência artificial, com grandes volumes de dados cada vez mais diversificados, passamos do Data Warehouse para o Data Lake, hoje a gente fala de Data Lake House, então deu para acompanhar um pouquinho aí essa evolução toda da tecnologia. Explica para o pessoal o que é essas sopas de letrinhas aí, Data Warehouse, Data Lake, para quem não conhece, não sabe. Legal, para quem não conhece, então tentar dar uma visão rápida, né? A gente já usa os computadores já desde a década de 60, 70, mais ou menos nas empresas, muitas vezes para processar os dados de sistemas transacionais, contas a pagar, contas a receber, faturamento, etc. Lá nos anos 90, a gente começou a olhar então um outro ambiente que fosse muito mais trabalhar os dados para tomada de decisão. Então, ajudar os executivos a gerir as vendas, a gerir os processos de logística, de operações e assim por diante. E aí começa, bom, então vamos criar aqui um depósito de dados, armazenando todos esses dados de forma histórica para suportar uma análise mais aprofundada. Aí veio lá o Data Warehouse, informações estruturadas, grandes volumes, alguns subconjuntos de dados, né, desse Data Warehouse a gente chamava de Data Mart, e era o que a gente usava para analisar o histórico de vendas, o histórico de pagamentos e assim por diante, né? E a partir daí a coisa veio evoluindo. Então, depois do Data Warehouse, do Data Mart, a gente começou a ver um movimento cada vez maior, não só trabalhando com dados estruturados, mas trabalhando dados estruturados, não estruturados. O que é que vem a ser isso? É um e-mail, log de call center, eventualmente uma fotografia, um vídeo, um arquivo de áudio, né? E você começa a ver valor nisso. Tipo, numa indústria de varejo, né, você tem as câmeras que podem monitorar por onde que as pessoas estão andando pela loja, onde é que elas param para comprar, onde é que elas ficam mais tempo, menos tempo, e você consegue fazer uma análise disso, dos vídeos que existem. Então, um log de call center, que tipo de chamada que você está tendo, que reclamação, que sugestão que os clientes fazem, tá? Então, você começa a trabalhar com isso. Então, do Data Warehouse, a gente evoluiu para o Data Lake, que é onde eu armazeno essas informações não estruturadas. E eu comecei a trabalhar muito com essas duas estruturas. Cada uma tem os seus benefícios, uma é estruturado, mas é muito mais engessado. A outra são os dados não estruturados, mas depois para eu poder fazer algumas análises eu tenho que estruturar isso. E a arquitetura mais moderna, ela fala do Data Lake House, onde eu combino as características dos dois. Tá? Então, em uma única estrutura, eu tenho dados estruturados, não estruturados, e eu uso isso para fazer a minha tomada de decisão, seja criando relatórios, dashboards, ou até para fazer a tal da ciência de dados, onde eu vou buscar algumas correlações que existem ali que eu não consigo ver. Tipo, como eu falei, o movimento dentro de uma loja de varejo. Tá? Então, algumas coisas assim.
No fim, a gente define um pouco desse conceito de inteligência, se a gente for pensar em traduzir isso para o contexto humano, né? Que é a nossa capacidade de armazenar memórias e resgatar memórias, né? Então, se eu consigo desenvolver uma boa capacidade de criar ligações no meu cérebro para guardar as minhas lembranças e depois trazer elas de volta de forma útil, isso define o conceito da inteligência humana. E a inteligência dos negócios, ela está exatamente nisso que o César acabou de trazer para a gente, que é as lembranças dos negócios e dos ambientes empresariais, eles estão muito ligados aos dados, né, às transações e aos registros que a gente é capaz de armazenar de forma eletrônica, de forma digital, né? E a inteligência do negócio vem em ser capaz de fazer a recuperação dessas memórias de forma tratada, né? E fazer com que isso seja utilizado na hora de decidir alguma coisa. Esse é o conceito de Business Intelligence, não é isso? Exatamente. E assim, uma coisa que eu costumo falar, Luma, é que os dados eles estão acompanhando a evolução da espécie humana desde sempre. Então, desde que o homem teve a revolução cognitiva, que ele começou a fazer os primeiros desenhos nas cavernas, foi uma forma de armazenar os dados, né? Uhum. Ao longo do tempo se veio caminhando. Então, se a gente for olhar lá na história, os egípcios com os papiros, né? Que deu origem ao papel que a gente usa até hoje. Isso tem mais de 4.000 anos, né? A Biblioteca de Alexandria, né? Foi antes de Cristo. Foi no século II antes de Cristo. Ela ficou até a Idade Média. Então, naquela época, a Biblioteca de Alexandria já tinha mais de 700.000 objetos catalogados. Então, quando a gente era criança, a gente ia nas bibliotecas públicas, né? Para fazer a pesquisa para os trabalhos escolares. Quanto tirar xerox de Barça? Xerox, mimeógrafo, né? Era como a gente conseguia replicar. O que acontece é que a tecnologia, desde que ela surgiu lá, o primeiro computador lá na final da década de 40, né? O ENIAC, a gente começou cada vez mais a armazenar os dados e veio caminhando com isso, de repente, até a chegada do cloud computing, lá em 2006 mais ou menos, e aí você começou a ter uma quantidade de processamento que é virtualmente ilimitada e barata, e hoje, tudo que a gente faz, se você pensar, você já está gerando algum dado. Então, aquela fotografia que você tirou e subiu no Instagram é um dado. Se você sai para caminhar, você está com o teu smartwatch capturando quantos passos você deu, quantas calorias queimou, quilômetros que você andou e assim por diante. Tudo isso são dados, batimentos cardíacos, que depois esses dados eles podem ser utilizados seja por uma rede de academias, seja até mesmo pelo teu médico, para saber como é que está o teu histórico de saúde, cruzar essas informações. E aí é uma coisa bacana que eu vejo na tecnologia hoje em dia, essa capacidade de cruzar diferentes fontes de informação. Então, desde o teu smartwatch, com resultados dos teus exames que o médico pediu, para ter uma radiografia mais completa do teu estado de saúde, né? E as empresas, claro, cada vez mais estão se apoiando nisso para se relacionar melhor com o consumidor, com seus clientes. Então, dado não é uma coisa nova. Agora, a capacidade de armazenar e processar esses dados, isso sim tem crescido de forma exponencial nas últimas décadas, vai. Uma coisa que a gente tem repetido muitas vezes é que já tem pelo menos uma década e meia, né, que a frase é: o dado é o novo petróleo, né? Acontece que só agora a gente está transformando o novo petróleo em nova gasolina. Porque no fim do dia o que move o carro é a gasolina, não é o petróleo. Sim. Né? Então, processar e obter e trazer isso de forma refinada, de forma útil, eficiente, é a nova ciência, né? O novo trabalho de refinar e transformar isso em energia motriz, né?
Mas essa questão toda de dado, né, que você até colocou aqui os cenários, que é da coleta dos dados desde ali do tempo do Datamart, né, e aí começar a entender o valor de dados que não são estruturados, como as imagens, como gravações de logs de call center e tal. Então, perceber outras fontes de informação como fontes de coleta, fontes de leitura, traz para a gente um tema que também tem a ver com coleta e sensibilidade, e até mesmo traz um pouco desse aspecto humano, né? Que é dos sensores, né? Então, perceber o mundo à nossa volta, do mesmo jeito que a gente tem a sensibilidade, a nossa sensibilidade, os nossos 5 sentidos, que a gente estava até falando disso agora há pouco, né? A gente começa a trazer também para dentro desse contexto, né, dos dados, os dados vindos de sensores. Eu sei que você tem uma boa experiência nesse tema, e aí eu acho que a gente vai começar aqui a construir uma salada que vai ficar super temperada. Super limpada. Sabe que assim, você comentou dos dados são o novo petróleo, né? Uhum. Essa frase, ela foi cunhada lá em 2006 por um matemático britânico, Clive Humby. Mas ela só foi ganhar destaque realmente em 2017, quando saiu na The Economist um artigo falando que os dados são o novo petróleo. E a partir daí isso virou um boom e todo mundo começou a olhar. E você falou, poxa, é interessante o que é? Você tem que transformar os dados em combustível, porque senão, assim como petróleo, né? Petróleo que você armazena e não transforma, ele é só custo. É isso aí. Então você tem que transformar isso no que hoje em dia o pessoal chama de produtos de dados, né? Ou monetizar sobre os dados. E aí existem N técnicas para isso. Mas falando sobre, como você falou, né, de capturar os dados e comparando com o corpo humano, né? 5 sentidos, que você captura os dados e depois você vai processar e tomar alguma ação. Internet das coisas é a mesma coisa. Então, você tem vários sensores espalhados pelo meio ambiente, que vai desde uma lâmpada conectada na internet na tua casa, um smartwatch, uma câmera numa loja, ou na indústria, você pode ter sensores espalhados nas máquinas, capturando temperatura, pressão, umidade do ar, vibração numa máquina, né? Tudo isso são dados que você captura, armazena isso em algum lugar, você transmite, né, do sensor até esse armazenamento. Existem redes de comunicações próprias. Então, hoje em dia, o pessoal fala muito da rede 5G em um novo universo que vem, mas você também, se você está dentro de uma indústria, você não precisa de um 5G para você capturar os dados das máquinas e transferir isso para a central de processamento. Você pode ter uma rede interna. Pode ser uma rede Wi-Fi, pode ser uma rede LoRaWAN, uma rede Sigfox, que são redes próprias para trabalhar com a internet das coisas. Enfim, a partir daí você vai armazenar, trabalhar com algoritmos e tomar alguma decisão que você pode mandar isso de volta para uma máquina através de um atuador, e aí você começa a ter um cenário totalmente inteligente, que pode ser uma fábrica inteligente, onde, por exemplo, com câmeras você consegue identificar o movimento de um operário, onde ele sobe e desce o braço muitas vezes, e você vê que aquilo é anormal, aquilo pode levar a uma lesão de esforço repetitivo no operário. Você consegue trabalhar com isso. Você pode trabalhar a segurança dos operários na fábrica. Então, eles têm uma determinada linha por onde eles têm que andar na fábrica. Se eles saírem daquela linha, você automaticamente pode dar um alerta. Em frigoríficos, você tem a câmera fria, onde o operário ele pode ficar, no máximo, 30 minutos dentro daquela câmera fria. Se ele continuar lá dentro, ele pode ter uma hipotermia. Então, você com câmeras ou sensores conectados no operário, você consegue monitorar quanto tempo ele está ali dentro e chegou no alerta vermelho, você já manda uma mensagem para que ele saia, para não entrar em risco. Então, você tem isso numa fábrica, você tem isso numa cidade inteligente,
monitorando ruas, monitorando acidentes, monitorando segurança pública, tá? Ou, como eu falei, do smartwatch, não deixa também de ser um internet das coisas, onde ele fica constantemente monitorando as condições de saúde da pessoa, alimentação, atividade física, qualidade do sono, e depois eu vou conseguir cruzar isso daí para ter uma vida mais inteligente para essa pessoa. Então, assim, as aplicações são infinitas, né? E é um novo universo aí que a gente está cada vez mais entrando. Claro que isso traz, como tudo na vida, né? N oportunidades e alguns riscos também associados. Ô, César, a gente está falando então de dispositivos IoT, né? Mas qual que é a diferença entre dispositivos IoT e OT, por exemplo? Quando você fala de OT, você está falando do que exatamente, Rafael? Dos dispositivos que ficam na fábrica ali, que são mais... Na verdade, nesse caso não tem, tá? São variações, mas esses dispositivos da fábrica, muitas vezes eles estão conectados também com uma central e eles vão te dar uma melhor gestão daquela fábrica. O que você pode fazer muitas vezes é cruzar isso, por exemplo, com os sistemas transacionais da fábrica, né, os sistemas MES de gestão de fábrica, para quando você tem que parar uma máquina, voltar. Por exemplo, você captura os dados de vibração. Isso pode te levar a vibração de uma máquina. Ela começou a vibrar demais, isso pode indicar uma possível quebra. Então, você pode cruzar esses dados para você fazer manutenção preditiva. Então, quando a gente fala de uma manutenção numa fábrica, a gente tem basicamente 3 tipos, né? Manutenção corretiva. Quebrou, parou, você tem que sair correndo, ir lá e resolver o problema depois que estragou. É caro, é prejuízo da linha de produção parada e assim por diante. Você tem a manutenção preventiva, que é aquela que você organiza de tempos em tempos e você faz. Só que o problema com a manutenção preventiva é que muitas vezes você pode estar deixando dinheiro na mesa. Explico. Você faz aquela manutenção quando aquela peça ainda poderia ter durado mais. E você antecipou demais. Então, ela não chegou no final da vida útil e você já está substituindo, você está jogando dinheiro fora. Quando você entra com a manutenção preditiva, você olha as condições de uso, né, do equipamento. E aí sim você consegue ser mais assertivo, sabendo qual é o momento correto de você fazer isso. Tá? É que nem, por exemplo, correia dentada no automóvel, né? O fabricante fala, olha, troque a correia dentada do carro a cada 50 mil quilômetros. Por quê? Porque ele sabe que ela foi feita para durar no mínimo até os 60 mil. Tá? Mas 50 é a margem de segurança. Aí vai lá o Rafael e troca a cada 50 mil. O Marcos é um motorista consciente, anda com calma, devagar, freia, acelera e freia de forma tranquila. No caso dele, essa correia dentada poderia tranquilamente ir até os 100 mil. Se ele trocar nos 50, ele está jogando dinheiro fora. Tá? Então, são formas de você fazer isso para otimizar os processos na indústria e, obviamente, economizar, né? Sim, que é o objetivo. E aí, quanto mais histórico você tem, tanto dos sintomas quanto dos efeitos, né, mais próximo você consegue chegar de fazer uma análise preditiva mais precisa, né? Então, como o César mencionou aqui, a questão da vibração, né? Existem aquelas vibrações que são vibrações normais, né? E que, de repente, poderiam disparar um processo na empresa de falar assim, olha, nós vamos ter que parar a máquina para fazer uma checagem, isso, aquilo outro, verificar, beleza, parou para fazer uma validação, uma verificação. De um jeito ou de outro, parou a produção, né? Às vezes, aquele sintoma, se você tem registros históricos de que aquele sintoma não representa um risco, ou que, às vezes, um ajuste on the fly, né, que a gente chama, um ajuste ali que você pode fazer para afinar um determinado parafuso ou qualquer coisa do tipo sem parada, poderia resolver sem oferecer risco nenhum. Então,
Toda vez que você consegue juntar informações, dados históricos acerca do ambiente observado e quais são os efeitos daquele momento, ou do que pode acontecer depois, melhor fica a tua decisão sobre parar, trocar, manter, ajustar, né? Então, tudo isso vem nessa questão exatamente, né, da inteligência de negócio. Qual o risco, né? Qual o risco? Qual é o risco, exatamente. E aí, a gente está falando aqui e tem um tema que é muito quente, né? Que é a questão da segurança, né? A gente está colocando cada vez mais escuta em torno de tudo. A gente acabou de falar aqui de quanto mais dados eu obtiver sobre o ambiente, sobre a situação, sobre os sintomas, quanto mais eu armazeno isso, melhores são as minhas decisões. Legal. Mas para fazer isso, eu preciso que meu celular me escute o tempo inteiro, eu preciso que a minha câmera me veja o tempo inteiro, eu preciso ter controle do meu portão, da minha lâmpada, preciso ter controle do meu carro, né? E aí, como é que fica a questão da segurança da informação se a informação está voando para todo lado? A gente tem dispositivos inteligentes que é muito diferente de você pegar e falar assim, né? Não, olha, eu tenho um computador e eu instalo antivírus no computador, eu instalo software de firewall para proteger meu computador. E aí, lâmpada inteligente tem firewall? Não. Esse é um problema, esse é um dos desafios, né? Privacidade e segurança dos dados. Isso está cada vez mais em pauta, né? Pela sociedade, pelas empresas, e todo mundo está de olho. Então, aí você começa a ter leis como a GDPR na Europa, como a LGPD no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, como você tem leis americanas, que é para garantir que as empresas que estão armazenando os seus dados, que elas cuidem bem desses dados. Então, justamente para evitar o vazamento, né? Evitar acessos não controlados e assim por diante. Uma outra coisa, respondendo a tua pergunta, você falou, poxa, lâmpada inteligente tem firewall? Geralmente não. Por quê? Porque os profissionais de tecnologia da informação, banco, indústria, enfim, já estão acostumados a colocar alguns softwares de firewall, segmentação de rede, enfim, estão preocupados, né? O CISO, Chief Security Information Officer, né? Ele já está preparado para proteger os dados que estão ali na empresa. Um engenheiro acostumado a fazer uma lâmpada, ele não tem geralmente esse tipo de preocupação. E aí que entra o risco, né? Porque uma vez que você conectou essa lâmpada na internet da tua casa e não tem segurança, você tem o risco de alguém invadir o sistema da tua casa pela lâmpada. Uma vez que ele acessou a rede da tua casa, ele também já vai ter acesso às câmeras de segurança, ele vai saber quando que você está em casa ou não. Nesse caso, ele já vai poder, então, também destravar as fechaduras eletrônicas e desligar o alarme. Então, é uma vulnerabilidade aí que você tem muito grande, tá? Isso eu estou falando da sua casa, mas quando a gente fala de segurança da informação no universo de internet das coisas, até hoje, o que a gente tem tido de problema de segurança de tecnologia? É o roubo do dinheiro de alguém, é o roubo dos dados, roubo de um segredo industrial. A gente está falando de dados. No caso de internet das coisas, você também corre o risco, porque você pode mandar um comando para um atuador onde você pode assumir o controle de um veículo autônomo, de um avião. Você pode parar um sistema de semáforos numa cidade inteligente, se você não tiver ela muito bem protegida. Então, os riscos não são apenas de dados, mas são riscos físicos com relação às pessoas. Tá? Uma coisa que eu costumo falar, não tem nada mais sensível do que os dados de saúde da pessoa, né? E hoje em dia os hospitais eles também estão super conectados. Então, você tem o risco de alguém entrar lá no sistema do hospital e capturar os dados com todo o histórico de saúde do Marcos, ou até mesmo ele assumir o controle dos equipamentos conectados do hospital.
Então, são riscos. Parar aí um que a gente respirador. parar um respirador, uma cama que, eventualmente, ela tem que ter o controle, né, de Posição, ajuste, inclinação, posição e tudo altura. mais. E assim por diante. Tá? Então, você tem aí alguns riscos que a gente nem imagina, né? Você quer ver uma coisa assim, totalmente fora da caixinha? Você tem os brinquedinhos sexuais, alguns já conectados na internet. Só que ninguém vai querer saber ou vai querer expor a vida sexual na internet. É um dado extremamente sensível, né? Então, são riscos que existem aí nesse sentido, tá? E aqui a gente coloca sempre, né, que o fator humano, né, é o fator sempre mais frágil de qualquer estrutura, de qualquer organização, até quando a gente leva para o contexto empresarial, né? Se a gente levar, por exemplo, para a questão, a gente até conversou também mais cedo a respeito de controle de equipamento em campo, né? Enfim, uma série de elementos aí, né? E tudo começa exatamente no ser humano por trás da máquina. E aí a gente lembra, né? Quantas vezes a gente já não invadiu o Wi-Fi do vizinho? Ou quantas vezes a gente não pegou o vizinho conectado no nosso Wi-Fi, né? E aí falando da questão, né, de que colocar isso no âmbito doméstico é uma coisa, mas se a gente reproduz no nosso cotidiano os comportamentos que a gente está acostumado a ter na nossa vida pessoal, a gente volta até num tema que a gente conversou num outro episódio, que é em relação a superfícies de ataque, né? Aonde a gente leva esse cenário todo de IoT, que o IoT é um instrumento imprescindível para a gente ter bons dados, né, para fazer boas tomadas de decisão, análises mais profundas e tudo mais, e a gente também aumenta a superfície de ataque no modelo corporativo. A gente tem a superfície de ataque, que é o próprio comportamento humano frente ao uso dos dispositivos, ao uso da mídia, e-mail, celular, mensageria, né, a engenharia social, né, que é aquele negócio que você é induzido ou enganado de modo a abrir uma vulnerabilidade, né? Então, as superfícies de ataque estão cada vez maiores, né? E pensando aqui agora que tudo isso começa exatamente no comportamento humano, né? Foi exatamente esse o ponto de partida dessa observação. Começa no comportamento humano. Como é que você vê, César e Rafael, né? Ainda mais o Rafael aqui, um especialista na área de segurança, né? Essa questão da sociedade frente às tecnologias atuais? Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho, né? Você falou, o teu vizinho acessando o teu Wi-Fi é você acessando o dele. Nunca acessei o dele. E também sempre tome cuidado para não... Evitando também que acessassem o meu. Ainda mais em tempo de home office, hein? Imagina. Tem isso também, todo mundo em casa. Todo mundo em casa, os dispositivos conectados estão na mesma rede, possivelmente. Olha as vulnerabilidades aí. E aí você tem também, muitas vezes quando está procurando lá o Wi-Fi, você vê uma rede aberta que não tem nem senha. Né? É um convite para entrar ali na rede do vizinho. Mas nunca fiz isso e procuro tomar cuidado para que não façam isso. Porque se ele entrar... Eu nem quis dizer que aqui a gente faz, tá? Mas é que a gente sabe que isso, pelo menos na sociedade que a gente vive, isso parece que é banal, né? Sim, mas aí o risco é o vizinho estar entrando na tua rede, né? E nessa de compartilhar, primeiro, se ele cometer algum crime conectado na tua rede, você pode ser responsabilizado. Segundo, que ele também, quando você estiver lá digitando senha do banco e tudo mais, se ele já está na tua rede, ele também pode estar capturando isso, então é um risco também, tá? Sim. Então, cuidado com as redes sem senha e tudo mais. Quem está em casa assistindo, vai lá, coloca uma senhazinha que só você sabe, se proteja. Difícil, não coloca iniciais e data de nascimento. Não,
tenta colocar alguma coisa misturando letras, números e caracteres especiais para quanto mais dificultar, melhor. Senha do roteador, adivinha, não dá, né, galera? Adivinha é bom. Pois é. É a senha do manual. É, exatamente. Aquela do manual também você vai lá e troca. Quando veio o operador lá para fazer a instalação também, logo depois que ele saiu, você vai lá e troca para evitar problemas. Mas falando da sociedade, né, os riscos que a gente vê e tudo mais, uma coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas falam, o algoritmo, por exemplo, o algoritmo ele é racista, né? Foi o que a gente estava falando antes. O algoritmo é racista. Não, o algoritmo não é racista, ou o algoritmo é machista. Não é. Muitas vezes o que acontece é que o algoritmo ele é treinado a partir de dados que estão armazenados, e o grande problema é que esses dados refletem o comportamento da sociedade. Então, se você entrar na internet e colocar lá, por exemplo, menino de escola, ele vai te trazer um menino na escola com lousa, caneta, papel, uniforme, tudo bonitinho. Muitas vezes, se você colocar menina de escola, muito provavelmente que ele vai te trazer o que é uma menina, uma mulher, muitas vezes com roupas mais sensuais, mais sexualizado, porque é assim que a sociedade tem tratado. Então, o algoritmo, ele tem alguma discriminação de gênero? Não é exatamente. O que acontece é que os dados que estão lá estão dessa forma. Aliás, eu até queria fazer uma parte aqui, quando a gente fala de algoritmo, né? Algoritmo, para a gente poder estabelecer aqui um padrão de informação, algoritmo é um instrumento, né, de sequências de instruções que vão fazer com que uma determinada entrada se transforme em uma saída. E aí existem os algoritmos, que são algoritmos determinísticos, que normalmente são funções, onde você pode pegar, por exemplo, né, não deixa de ser um algoritmo, uma função de entrada que recebe 2 números, executa uma operação matemática e devolve um resultado determinístico com base naquela operação matemática que foi programada. Então, esse modelo, ele não deixa de ser um algoritmo. Ele é uma lista de instruções que vão produzir um resultado a partir de uma entrada. Quando a gente fala agora de inteligência artificial, de machine learning, né? Então é o aprendizado de máquina e tudo mais, a gente faz com que esses algoritmos eles tenham comportamentos mais estatísticos, que é baseado em um determinado volume de entradas, o resultado mais provável deve ser esse. Então, o algoritmo em si, ele está preparado para, a partir de um volume de entrada, e aí é que vem essa questão, né, do dado de treino. Então, o que é o treino de um algoritmo? Um algoritmo ele tem muitas vezes dezenas ou centenas ou milhares de fatores que se alteram a cada passagem de dado, né? Então, se nós estamos falando de grandes volumes de dados, cada vez que um volume de dados entra e produz um resultado, aquele modelo matemático ele se ajusta com base nessa entrada e na validação dessa saída. Então, isso no fim do dia é uma grande fórmula matemática, né, que tem coeficientes ajustáveis. Então, é nesse ponto que aí eu vou deixar você continuar, né, de que os dados de treino do algoritmo é que são efetivamente a fonte do eventual desvio, né? E não em si a fórmula matemática em que se baseia esse algoritmo, né? Trazendo um pouquinho para o comportamento humano, é certo dizer que, assim como nós tomamos decisão em cima da experiência, né? Isso. Da nossa vivência, uma vez que a gente impute esses dados, a máquina faz a mesma coisa, baseado no que você imputou. É isso aí. Ela vai tomar as decisões ali. Todo mundo que é submetido a pôr a mão numa panela quente vai provavelmente ter exatamente o mesmo tipo de reação. A menos que
a sua experiência de vida te traga algo diferente, como, por exemplo, mãos mais calejadas vão ter um reflexo diferente em relação ao toque na panela quente, né? Mas isso tem a ver com o fato de que você recebeu um input, que é calor no toque, e a reação muscular, que é a tua memória muscular, né? Que você desenvolveu ao longo da vida. O algoritmo, no caso desses novos algoritmos de inteligência artificial, eu costumo falar que eles são como uma criança. Uhum. Então, você dá um monte de exemplos para ele e ele vai aprender como que se comporta. Por exemplo, fraude em cartão de crédito. Você tem uma base lá com 1 milhão de transações, onde 10% dessas transações são fraudes, as outras 90% não. Você passa isso por um algoritmo de aprendizagem de máquina, né? Por esse o nome, aprendizagem de máquina, que é um algoritmo supervisionado, onde ele vai identificar nessas transações fraudulentas que características que elas têm. Então, olha, geralmente elas acontecem das 8 às 10 da noite. Elas foram feitas por homens. Elas foram feitas na região de Cochipó da Ponte. Então, que tipo de transações, de características que elas têm? E o dia que chegar uma nova transação, o que o algoritmo vai dizer, olha, dadas as características dessa transação que está chegando, ela tem X% de probabilidade de ser uma fraude, tá? Então, se ela veio das 8 às 10, por um homem, na faixa etária tal, feita em Cochipó da Ponte, com tal valor, tal valor, tal valor, significa que ela tem 85% de chance de ser uma fraude, tá? Ela nunca te dá um valor cravado 100%. Se é 100% de certeza, tá? Ela te dá uma probabilidade, que pode ser 10%, pode pagar direto que não é fraude, ou 85%. Opa, é melhor eu olhar isso daqui com carinho, tá? Então, vem muito dos dados. E aí, o que acontece? Como eu dei esse exemplo aí dos meninos e meninas, é porque a base de dados está assim. Porque a sociedade colocou isso, né? O algoritmo é machista? Não, não é. Ele simplesmente refletiu o comportamento daqueles dados que ele foi treinado. Por isso que eu falo que uma das coisas importantes, quando a gente está falando, né, de inteligência artificial, e isso cruza com outro tema que a sociedade tem falando, está cada vez mais importante, que é diversidade e inclusão. Se você tem uma massa de dados que tenha diversidade de raça, gênero, idade, enfim, religião e assim por diante, tá? Sem que essa base de dados esteja enviesada, a probabilidade de você ter um bom algoritmo é maior. Eu dou um exemplo. Há alguns anos atrás teve uma saboneteira inteligente. Essa saboneteira, você colocava a mão e ela automaticamente tinha uma câmerazinha, ela fazia o dispenser do sabão. Pois bem, uma pessoa negra colocou a mão, ela simplesmente não funcionou. A pessoa colocou um papel em cima da mão, colocou de novo e ela funcionou. Por quê? Porque quando foi feito o treinamento desse algoritmo, eles esqueceram de treinar o algoritmo com mãos de outras cores que não fossem brancas, né? Então, foi com certeza uma falha que naquele time, naquela equipe, não tinha nenhuma pessoa preta trabalhando, que senão eles teriam rapidamente detectado isso, tá? Idade, a mesma coisa. Uma coisa que é interessante, né? Como que a sociedade tem mudado e como que isso é importante quando a gente fala de dados e analytics. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos anos atrás, eu trabalhei num projeto setor de seguros que era de detecção de fraudes. Tá? Então, vinha a transação pedindo reembolso, é fraude ou não é fraude? Uma das coisas que eu falava naquela época era, bom, se um homem pede um reembolso de um parto,
é fácil de você detectar que é uma fraude. Outras transações, você não conseguia detectar tão fácil, então você dependia de uma análise de um grande volume de dados para poder detectar. Por exemplo, o Dr. João, ele é dermatologista, casado com a doutora Maria, dermatologista. Marcos vai no Dr. João, logo depois ele passa consulta pela doutora Maria. Rafael vai na doutora Maria, passa na consulta pelo Dr. João. Tem necessidade de todos os pacientes passarem nos dois? Não, mas era uma forma de você dobrar a renda do casal, né? Porque um ficava indicando para o outro. É uma coisa que você não identificava tão fácil a olho nu e a tecnologia ajudou. Pois bem, o tempo passou e recentemente eu vi um caso de uma jovem trans, 23 anos, já tinha feito toda a transição, inclusive com cirurgia de redesignação e tudo mais, só que ela teve uma suspeita de câncer de próstata. Quando ela foi no sistema solicitar o exame para câncer de próstata, falou, não, mulher, próstata é fraude, não pode, tá? Então, eles estavam barrando por causa disso. E é o que eu falo. Quem está na equipe hoje de análise de dados, tomando decisões, você não pode ter vieses, independente do que você acredite que é certo, errado, enfim, da orientação ideológica. Você tem que tomar cuidado com isso para fazer o máximo possível de inclusão, para que o sistema seja neutro, para evitar que as pessoas sejam prejudicadas, tá? Então, são alguns riscos que a gente tem. Isso é uma questão de maturidade da sociedade, né? Porque até mesmo produzir dados para fazer machine learning, onde os algoritmos de inteligência possam fazer esse tipo de decisão, né? É um desafio, né? Porque uma coisa é você produzir dados sintéticos, e a produção de dados sintéticos, ela hoje é uma realidade para testes, né? Para realização de testes. Eu vejo aqui um potencial do uso de geração de dados sintéticos para treino de modelo de machine learning, porque o dado sintético a gente pode antecipar fatos. Obviamente, nós estamos falando de dado sintético, ele é fictício, né? Mas antecipar a geração de uma massa de dados, né? Baseado em fatos que não aconteceram ou que poderiam acontecer no futuro, e isso se tornar conteúdo histórico para treino de machine learning, né? Então, geração de dados sintéticos sem viés poderia ser uma maneira da gente melhorar a qualidade dos algoritmos? Sim, poderia. Já que você não tem o dado real, você inclui isso criando esses dados. Só que, de novo, depende de quem está ali fazendo esse trabalho, que tem esse olhar mais aberto, esse olhar 360 graus, né, de tudo que acontece na sociedade e todas as transformações que estão acontecendo. Porque, senão, se você pegar um histórico de dados enviesado e criar dados sintéticos baseados também nesses dados, você só vai reproduzir o problema. Exato. Tá? Tem um documentário, não sei se vocês já viram, mas é bem interessante, que se chama Coded Bias, que ele trata justamente sobre isso, né? Então, são pesquisadores do MIT dos Estados Unidos, da Inglaterra, que estão alertando sobre os riscos que os algoritmos trazem de fazer, ao invés de fazer a inclusão, eles fazem a exclusão de determinados públicos, tá? Então, é um grande risco que a gente tem, acho que vale a pena assistir e manter esse olhar mais aberto. E aí sim, tendo o olhar aberto, utilizar a criação de dados sintéticos para poder trabalhar com isso. Legal. E tem um tema que eu sei que você já está com o radar bem ligado há um tempo, que é a questão da sociedade 5.0, né? Você quer puxar o assunto? Bom, o que acontece? Sociedade 5.0 é alguma coisa que o Japão já está falando há alguns anos, que é justamente buscar cada vez mais utilizar a tecnologia para o bem da sociedade. Então,
uma coisa interessante que eu vi no Japão. Recentemente a gente teve a pandemia e a discussão do home office ou não home office. No Japão, os caras, uma cafeteria onde os garçons eram robôs controlados remotamente por pessoas que estavam acamadas, pessoas que não podiam sair de casa. E eles controlavam esse robô, né? Então, com um tabletzinho na frente, o robô vinha, fazia a entrega para a pessoa, tirava o pedido e quem estava aparecendo ali no tablet era a pessoa que estava em casa. Uma forma de você fazer a inclusão dessas pessoas acamadas e que, enfim, com doenças graves que não poderiam sair de casa, mas era uma forma delas sociabilizarem. Eu achei isso, assim, uma das formas mais bonitas e mais humanas de você utilizar robô. Então, o Japão tem muito isso, cuidado com os idosos, um respeito muito grande, né, com a maturidade, com a experiência das pessoas, coisa que aqui no Brasil agora se começa também a falar mais sobre etarismo como um dos vieses e fazer a inclusão e trazer a experiência das pessoas para dentro das empresas, da sociedade. O Japão já tem isso há muito tempo e no uso da tecnologia também. E aí a gente está falando aqui de novo de uma questão de ser inclusivo e cuidar, né, da sociedade como um todo de forma igualitária, de dar direitos e dignidade, né, independente da sua condição social, econômica, de saúde, né? Nós estamos falando da possibilidade de trazer PCDs para dentro da atmosfera ilimitada, né, de possibilidades, porque a gente também sabe que hoje a gente, na nossa sociedade, pelo menos, que ainda está longe de ser a sociedade 5.0 do Japão, né, até mesmo a gente tem regime de cotas nas empresas para fazer a contratação de PCDs, né? E tem cotas até mesmo raciais, enfim. Essa visão de sociedade 5.0 usando conectividade, usando IoT, usando tecnologias emergentes, né? Inteligência artificial, alavancar isso tudo, né, para que a gente possa, assim como o Japão já é capaz de fazer sem muita dificuldade, não mais a gente precisar de cotas, porque todas as pessoas seriam capazes de fazer exatamente a mesma coisa, né? Até mesmo pensar em um médico cirurgião que eventualmente tem um problema de mobilidade, ele ser capaz de controlar e realizar uma cirurgia remotamente, a gente fala de telemedicina, realizar uma cirurgia remotamente utilizando joystick, apesar dele ser um cadeirante, né? Então, a quantidade de possibilidades que a gente tem quando a gente olha para uma sociedade 5.0, né, que usa a tecnologia a seu favor, né? Isso traz à tona um balanço que a gente precisa fazer, até mesmo nas discussões éticas que a gente está fazendo na sociedade frente à tecnologia. Por um lado, a gente fala, nossa sociedade não está pronta para tanta tecnologia, porque a gente tem informação enviesada, dado histórico enviesado, né, tanto da escravidão, do racismo, né, do sexismo. E aí a tecnologia não está pronta para isso, porque ela pode ser usada de forma incorreta ou criar cenários indesejados, ao mesmo tempo que exatamente essa mesma tecnologia ela pode produzir tanto benefício, e aí? A gente acelera ou puxa o freio? Essa é uma boa pergunta. E isso que você está falando sobre PCDs e avanço do Japão, aqui no Brasil a gente já tem startup justamente trabalhando com PCD em situações muito graves, onde a pessoa não consegue falar ou não tem nenhum movimento, exceto microexpressões faciais. E treinando o algoritmo de inteligência artificial, com pequenos movimentos, você consegue, por exemplo, controlar a casa. Então, acender ou apagar a luz,
ligar, desligar a televisão, trocar de canal ou até mesmo movimentar a cadeira de rodas com uma câmera na frente da cadeira de rodas e com as microexpressões faciais e inteligência artificial fazer essa interligação. Tá? Isso startup brasileira, que eu acho bem legal. Uhum. Agora, isso que você perguntou, né? Voltando à tua pergunta. Startar, acelerar ou segurar Puxar o um freio. pouco? Eu acho complicado isso, tá? A minha opinião é assim, a tecnologia nos últimos 20 anos, ela andou num ritmo bastante acelerado. Uhum. É claro que ela já estava sendo desenvolvida há muito mais tempo, né? Então, a inteligência artificial que a gente escuta falar nos últimos 5 anos, né, o que a gente está escutando falar agora, isso já vem desde a década de 50. Né? Então, ela vem evoluindo. Algoritmos como redes neurais já estão no mercado há mais de 20 anos. Eu trabalhei numa empresa 20 anos atrás que já tinha algoritmos de árvore de decisão, regressão logística, regressão linear e redes neurais. Uhum. Então, não é tão novidade. O que acontece é que agora a gente tem uma capacidade maior uma capacidade de armazenamento computacional para armazenar os dados e treinar os algoritmos, então isso acelerou bastante. Mas voltando assim, a tecnologia evoluiu. A sociedade, se a gente olhar tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Polarização política, guerra da Ucrânia com a Rússia, agora a guerra de Israel com Hamas, pleno século XXI, a gente já não deveria mais estar vendo isso, mas a gente ainda vê. E a tecnologia, ela é um potencializador para o bem e para o mal, né? Então, se der ruim, vai dar muito ruim. Por isso que o Stephen Hawking, ele falava, olha, a inteligência artificial, ela pode ser a maior invenção humana e talvez a última, dados os riscos. Uhum. Aí você vê outros caras como Elon Musk, Bill Gates, etc., também alertando sobre os riscos que a gente tem. A gente tem Europa tentando colocar alguns limites e responsabilizar as empresas que desenvolvem inteligência artificial para falar, bom, escuta, a gente precisa de transparência nesse negócio, porque você me falar que você tem uma rede neural, que ela toma decisão e que a gente não consegue saber claramente como que ela chegou nisso, é um risco enorme. Então, você tem, sim, Europa já discutindo isso, você tem a Unesco também bastante preocupada com isso, tá? O Brasil agora começou a falar. O que eu vejo de risco aqui no Brasil é que tem muito político falando sobre isso sem que eles entendam. Então, na minha opinião, a gente precisaria, assim, ter uma comissão de especialistas, gente das universidades, gente da sociedade civil participando dessa discussão para que consiga direcionar e responsabilizar as pessoas em função desse uso. Isso daí tem um ponto interessante que, assim, a Casa Branca tomou algumas ações, né, relacionadas a isso. Até foi no início desse ano que teve uma convocação da Casa Branca, dos heads das grandes empresas de tecnologia, para falar sobre o uso ético da inteligência artificial e até mesmo levar à tona essa discussão sobre desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial, principalmente no contexto da IA generativa, né? E junto com essa discussão, saiu aquela lei em Nova York, né, que se um processo seletivo for realizado utilizando inteligência artificial, os candidatos que forem desqualificados pela IA precisam receber uma justificativa, né, sobre o que levou esse candidato a ser desqualificado. Então, fala isso sobre a explicabilidade das decisões tomadas por inteligência artificial, né? A rede neural, ela tenta replicar o cérebro humano, né? Isso. O problema é que você tem
pessoas com cérebros completamente diferentes e que muitas vezes você não entende como que aquelas pessoas pensam. Se você não consegue entender isso nem no ser humano, como é que você vai Querer explicar replicar pra uma isso máquina. para uma máquina, né? E é meio que uma caixa preta. Então, acho bastante complicado isso. Eu acho que tem que ter sim essa explicabilidade, porque a pessoa vai pedir um crédito. Se é uma árvore de decisão, né, você consegue claramente entender quais foram os parâmetros usados e como é que chegou naquela conclusão. Se é uma rede neural, aplicou ou não aplicou, né? Aceitou ou não aceitou aquele crédito. E você pode estar prejudicando uma pessoa. Que nem quando a gente fala de discriminação, né? Que eu comentei, inclusive, do documentário, e ele coloca alguns exemplos sobre isso. Por quê? Porque os algoritmos de reconhecimento facial, eles estão muito bem treinados para pessoas brancas. Para outras raças, ele tem dificuldade de reconhecer, né? E aí ele faz confusões. E quando você aplica isso em segurança pública, você pode estar mandando alguém para a cadeia que é totalmente inocente. E quando eu falei outras raças, pode ser negro, pode ser oriental, que nem teve uma situação onde estava lá rapaz oriental para tirar a fotografia, para fazer o reconhecimento, ele falava, abre o olho. O rapaz já estava de olho aberto, mas era oriental e ele não reconhecia. Abre o olho, não, já estou, abre o olho, já estou. Ficou naquele looping. Aí eu também acho que a gente não pode confiar 100% naquilo que a IA está dizendo. Claro. Se ela está te recomendando um filme na Netflix, ok, é bacana, não tem risco nenhum. Mas se ela está falando prende ou não prende essa pessoa, o risco é muito maior. É muito grande, Então, tem sempre que ter aí uma última decisão humana, uma última análise humana e essa decisão para temas sensíveis, né? Porque não dá para você confiar 100%. Como eu falei antes, ela te dá uma probabilidade de alguma coisa acontecer. Não quer dizer que seja verdadeiro. A gente, num outro episódio, onde a gente recebeu aqui um advogado, ex-policial civil, né? Com experiência também na área de educação, porque o currículo dele é bem interessante, ele já foi até diretor de escola, né? A gente estava falando exatamente disso, né? A gente estava discutindo a respeito da questão do direito, né? E da jurisprudência com a inteligência artificial. E um dos pontos que foram ditos ali, que foi bem interessante, é que não cabe a IA o julgamento. Julgar não é a função dela. Trazer evidências, sim, para que o humano possa realizar o julgamento final, né? E não apenas no âmbito jurídico. Quando a gente fala de tomada de decisão, né? Até mesmo no contexto empresarial, né? Ou até mesmo na recomendação do filme, na hora que a IA recomenda para a gente um filme, ela não dá o play. Exatamente. A decisão é sua. A decisão é sua, né? Então, o julgamento, se ela fez uma indicação correta ou uma indicação incorreta, é sua, é você que aperta play, né? E eu fiz um comentário num post do LinkedIn nos últimos dias que tinha uma frase que dizia assim, né? Nada pode superar um homem com uma máquina, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, eu acho que eu refrasearia isso. Esse com, eu trocaria por controlando uma máquina. Porque esse com poderia ser um controlado por uma máquina, e aí o risco de você ser trollado por uma máquina é muito grande, né? Então, esse com, ele precisa ter a continuação, né? É controlado, né? Ou controlando, né? Então, vai nessa linha aí do bom uso, né? Da tecnologia. A gente está o tempo todo, e até tem uma fala recorrente dentro da tua história, da tua experiência, que é na área de seguros, na área de mercado financeiro e tudo mais, que é sempre no sentido de
Análise de fraude. Análise de fraude. A gente está o tempo inteiro preocupado em análise de fraude, né, César? É uma delas, porque é o comportamento humano, Pois é, infelizmente. Aí vem a questão lá do acessar a internet do vizinho ou o vizinho acessar a sua internet, né? Acho que a gente tem que mudar o comportamento humano primeiro. É isso aí. Agora, você estava falando dos riscos e controlado e LinkedIn, e eu me lembrei outro dia também o Kim Alonso. Kim Alonso, ele é o CTO da Telefônica da Espanha, né? E ele é bem conhecido na Espanha como um hacker, mas um hacker do bem, dado o conhecimento que ele tem em tecnologia e tudo mais. E outro dia ele mesmo fez um post falando, olha, eu perguntei aqui para a IA generativa quem que era o Kim Alonso. Ele falou, é um hacker da Espanha, blá, 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 passou 2 anos preso na prisão. Eu falei, gente, eu nunca passei 2 anos preso na prisão, né? Então, assim, estava errado. E aí, quem não o conhece vai acreditar nisso e vai falar, opa, o cara é um hacker, ficou 2 anos já preso. Não, não é. Ele é um hacker do bem, trabalha com segurança, com análise de dados, mas nunca esteve preso. Agora, se você vai acreditar na IA generativa, ela te dava essa informação. Aí, depois, alguns dias depois, ele fez um outro post falando, olha, perguntei de novo, e aí já estava lá colocado, ele é um hacker, tal, não sei o quê, mas ele já esteve na prisão? Não, ele nunca esteve na prisão. Então, já incorporaram a informação ali no histórico de dados, né? Mas, se você acreditar cegamente, você vai ter problema. E isso aconteceu, teve uma matéria também no início desse ano, onde um repórter que foi experimentar o ChatGPT, ele perguntou para o ChatGPT sobre o acidente do Ayrton Senna. E aí, a morte, né, do Ayrton Senna. E aí, a história começou a misturar um monte de coisas, inclusive de que o acidente teria acontecido no S do Senna, né? E que ele estava vivo. E aí você vai começar a encontrar ali diversas informações, né? Que a gente não tem nem como chamar isso de fake news, isso simplesmente foi gerado incorretamente, porque a gente sabe que a IA generativa ela não é comprometida com a verdade, né? Ela estabelece ali um padrão de construção de sequências de palavras que, quando uma está seguida da outra, uma dá sentido para a outra, né? Então, esse é o modelo da IA generativa, né? E até quando você está usando o ChatGPT, ele tem um disclaimer dizendo assim, olha, as informações que eu forneço são imprecisas, então é sempre bom você consultar a fonte original, etc, etc, etc. E como é que nós estamos vendo isso daí na sociedade em termos de o uso do ChatGPT na educação, dentro das indústrias, nas empresas, ajudando a criar conteúdo de mídia? A gente acabou de falar aqui de postagem no LinkedIn, tá cheio de gente que está escrevendo, aliás, pedindo para o ChatGPT escrever alguma coisa para ele, né? A gente está vendo isso direto. E aí? Sim, em alguns casos você tem até um problema de direitos autorais, né? Tem os dois lados. Por um lado, assim, ele pode ser muito bacana quando você quer escrever um artigo de marketing, alguma coisa que depois você vai revisar, ele te ajuda a escrever, né? Por outro lado, você tem essa parte aí do direito autoral. Você também depende muito da base em cima do que você quer aplicar ao ChatGPT. Por exemplo, se você utilizar ele num chatbot, tá? Onde você já tem um histórico, vamos supor um cenário real, tá? Laboratório farmacêutico, você tem os produtos do teu laboratório e é em cima dessa base que ele vai ser treinado, e quando alguém entra para pedir uma informação, ele vai se basear nessa base e vai te dar uma informação correta sobre aquele produto. É diferente de você pedir uma informação sobre o produto e ele procurar isso na internet, que ele pode te trazer uma informação completamente incorreta, tá? Então,
o mesmo produto, ChatGPT, aplicado em duas bases diferentes. Uma ele vai te trazer o negócio correto, na outra não. Depende de como que você vai aplicar, tá? Você, empresa. Então, é melhor você já se antecipar e criar as suas informações com base correta. Com relação a... que eu estava falando, direitos autorais, né? Uhum. Esse é um debate que ainda não está fechado. Por exemplo, alguns anos atrás, teve um projeto que foi, a partir de mais de 350 obras do Rembrandt, Uhum. o algoritmo ele foi treinado pixel a pixel nessas obras para ver como que era o comportamento do Rembrandt, como que ele fazia. A partir daí, foi criada uma nova obra do Rembrandt. Essa obra ela foi impressa com uma impressora 3D para que fizesse o mesmo... O relevo do óleo, né? O relevo das pinceladas do Rembrandt, exatamente, e estava lá uma nova obra dele, mais de 300 anos depois da morte. Só que aí a questão é, quem é o autor da obra? É Rembrandt? É o algoritmo? É quem usou o algoritmo para criar a obra? É alguma coisa que ainda não está fechado, né? A mesma coisa foi um projeto da Howe com uma sinfonia do Schubert que estava inacabada. Eles foram lá, criaram o algoritmo, terminaram a música. Agora a música é do Schubert, é da Howe, quem que é o dono? Não tem ainda... Isso ainda não está legalmente fechado, né? Exatamente. Não tem ainda nem jurisprudência para se falar a respeito disso. Mas esse também foi um tema que a gente trouxe à tona e é incrível como isso está quente, né? Falar sobre essa questão do direito autoral da IA generativa, né? Que ela é capaz de compor música, compor obras de arte, compor textos, né? E na conversa que a gente teve falando desse tema, a gente trouxe o exemplo lá do will.i.am, né? Que no dia do lançamento do Watson X lá em Orlando, né? Foi agora em maio desse ano, ele foi pro palco para falar exatamente disso, que ele num projeto junto com a IBM, ele treinou uma inteligência artificial com a voz, com as letras, com toda a discografia dele, né? Com anotações dele e tudo mais, e permitiu então que a IA produzisse uma música usando toda essa informação. E depois de ouvir aquilo e pensar um pouco a respeito, ele falou assim, cara, essa obra é minha. Porque eu poderia ter dito essas mesmas palavras, escrito essa música, porque ela fala o que eu penso, ela impõe o mesmo beat, o mesmo tom, é a minha voz. É tudo meu aqui. Se aqui é tudo meu e o DNA dessa música é meu, essa música é minha. E tudo que essa IA produzir é meu. Você vê que é um conceito do artista em vista do resultado, né? Mas se a gente fosse pensar no caso do Rembrandt, como você colocou aqui, né? E aí, a gente teve até um outro caso recente, que foi trazer a Elis Regina à vida numa propaganda, né? E aí, como é que fica o direito do indivíduo de ser ressuscitado ou não? E aí? Esse é um bom ponto. E aí o que eu acho que tem diferente? É que no caso do will.i.am, ele está vivo, ele participou do projeto, né? Ele autorizou ou não, chegou no final e falou, pô, mas o que ele escreveu aqui, eu teria dito, né? Então, ok, é uma decisão dele. Isso. Eu acho complicado, como no caso da Elis Regina, ou como já tinha acontecido também na Espanha há um tempo atrás, que pegaram uma cantora muito conhecida lá na Espanha, com um sotaque muito típico da região de Granada, só que ela já é falecida, e quando o governo de Granada quis fazer uma propaganda para incrementar o turismo da região, criaram
utilizando a inteligência artificial, criaram um áudio com a voz dessa cantora, autorizado pela família, mas a mulher já tinha morrido. A mesma coisa que Elis Regina. Será que a família, os filhos, mesmo sendo herdeiros, têm o direito de decidir por alguém que já faleceu, trazer a vida, né? Eu acho isso complicado. E aí, voltando também, né, falando de IA generativa e dos riscos, isso também tem sido utilizado de uma forma muito perigosa. Então, teve um caso também nos Estados Unidos, durante um programa de televisão ao vivo, uma especialista em tecnologia, o que ela fez? Pegou o áudio da apresentadora, rapidamente criou um outro áudio, sequestrou o WhatsApp da apresentadora e mandou para... Sequestrou assim, criou um clone do WhatsApp e com aquele áudio criado, né, pela IA, mandou para a assistente da apresentadora. Falando, olha, eu estou no aeroporto, mas eu preciso dos dados do meu passaporte. Por favor, pega para mim e me manda todos os dados, não sei o que, não sei o que. A assistente recebeu o áudio pelo WhatsApp dela, clonado, com a voz dela, que ela reconheceu como sendo da chefe, pedindo para ela fazer alguma coisa. Você acha que ela pensou 2 vezes? Claro. Não. Ela foi lá, mandou todos os dados. Tá? Isso, programa ao vivo, que era justamente para mostrar os riscos que existem atualmente com o mau uso da tecnologia. A tal da engenharia social. Exatamente. A tal da engenharia social, só que agora sim, levada, Incrementada. Aplicando IA nisso. muito mais potencializada com as novas tecnologias. E quantas mães e pais não fazem Pix para bandido só porque o celular tem... O WhatsApp tá com a foto do filho, né? E o filho ainda começa assim, né? Eu troquei o número do meu celular e não tô conseguindo acessar o aplicativo do banco. Me faz um Pix para uma conta de um terceiro e as pessoas caem. Então, você imagina com a proximidade tão grande assim imagem e som imitando a realidade, a quantidade de golpes que isso não produz, né? Muito. O Pix ainda tem um outro detalhe, né? Por um lado, o Pix é maravilhoso. Ele fez a inclusão, bancarização de um monte de gente que estava não bancarizado, camadas mais baixas da população que agora conseguem comercializar melhor e tudo mais. Então, por um lado, ele é maravilhoso. Por outro lado, do ponto de vista de privacidade, já tivemos diversos casos de vazamento de dados do Pix e eu me lembro que eu tinha visto uma reportagem onde o próprio presidente do Bacen falava, olha, aconteceu e daqui para frente deve acontecer de novo. Eu falei, poxa, mas peraí, você tem que trabalhar para melhorar, para evitar esse tipo de risco, né? Não adianta aceitar e falar, é assim mesmo. Não, precisa melhorar isso. Muita gente vai morrer e não tem o que fazer, não é aquela história? Sim, não. Muita gente vai morrer, mas a gente vai fazer tudo possível para que menos gente morra, né? Então, ao invés de muitos, poucos vão. Então, tem um pouco isso. César, muito obrigado, cara, por você ter aceitado esse convite, de participar desse bate-papo com a gente. Todo esse teu conhecimento, tua história, enriqueceram demais aqui essa conversa. Rafa, tá aqui do teu lado, é sempre top. Sempre um prazer, meu amigo. Valeu. Nós já estamos chegando aqui no finalzinho, né, do tempo programado. Você gostaria de ainda acrescentar mais alguma coisa antes da gente fechar? Só agradecer você, o Rafael, pelo convite. Prazer estar com vocês. O assunto é apaixonante. Acho que tem muita coisa de tecnologia que já aconteceu, está acontecendo e eu vejo que vai acontecer muito mais nas próximas 2 ou 3 décadas. Eu acho que o mundo vai virar completamente. Como que ele vai ser? Não sei, mas com certeza vai ser diferente do que é hoje. Legal, que a gente tenha uma sociedade 5.0, 6.0, 7.0, né? E que não demore muito para ela acontecer, né? Pois é, com certeza. A gente está precisando disso para ontem, viu? Legal. Legal. Muito obrigado de novo, viu? Eu que agradeço. Pessoal, obrigado.
Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que a gente trouxe para vocês, sempre falando de tecnologia, sociedade, comportamento, e esperamos vocês nos próximos episódios. Valeu? Obrigadão. Dá tchau aí, Tux.